Em 4 de junho de 1942, a Marinha Imperial Japonesa tentou atrair os americanos para uma colossal emboscada em Midway. Foi uma batalha de ataque e contra-ataque, com os rivais a 161 km de distância um do outro. A Marinha Imperial Japonesa se baseava no conceito de grandes e decisivas batalhas, e o almirante Yamamoto delineou a Operação MI com esse conceito em mente. O primeiro passe era os desembarques nas Ilhas Aleutas, atraindo a força dos Estados Unidos para contra-atacar no norte. Assim que isso acontecesse, a posição estratégica dos Estados Unidos na ilha de Midway seria tomada. Apenas a 1.850 km do Havaí, a posição representaria uma ameaça que o almirante Chester Nimitz, comandante-chefe do Pacífico, não poderia ignorar. Sua frota enfraquecida seria destacada para a recuperação da ilha, mas acabaria destruída pelos japoneses, que lutariam com força total. O plano era falho, tanto por sua complexidade quanto por seus instigadores não terem percebido que os Estados Unidos poderia facilmente descobrir as intenções, decodificando mensagens de rádio interceptadas. A força dos porta-aviões dos Estados Unidos estava em uma maré ruim. Dos 4 em operação no Pacífico, apenas o Enterprise e o Hornet, da Força-Tarefa 16ª do vice-almirante William Halsey, estavam em Pearl Harbor, tendo recentemente voltado do famoso ataque de B-25 de Dolliro em Tóquio. O Yorktown chegou danificado pelas bombas do Mar do Coral em 27 de maio, mas foi levado ao cais e reparado, para voltar à ação em surpreendentes 3 dias. O recém-reparado Saratoga ainda estava na costa oeste e jamais chegaria a tempo. Os japoneses destacaram 162 navios para a Operação MI, organizados em 13 grupos separados. A aeronave dos porta-aviões começaram o ataque a Atu, nas Ilhas Aleutas, em 3 de junho, mas os Estados Unidos não foram atraídos. A ação de reconhecimento japonesa por planadores e submarinos na área de Midway falhou, mas os aviões dos Estados Unidos ainda localizaram membros da força de invasão inimiga na manhã do dia 4 de junho, enquanto ainda estavam a 1.125 km de distância a oeste. Ainda não localizado estava o grupo líder do vice-almirante Nagumo. A cerca de 480 km atrás estava a principal frota de batalha, com o próprio Yamamoto a bordo do couraçado Yamato, pronto para investir contra os americanos quando eles se engajassem na batalha. Agindo como catalisador, a força de operação Midway avançava a cerca de 965 km ao sul. Os porta-aviões norte-americanos Enterprise e Hornet eram acompanhados pelo Yorktown, do contra-almirante Franklin Fletcher, que aguardava oculto a cerca de 565 km ao noroeste da ilha. O almirante Yamamoto, que achava estar preparando uma emboscada, estava prestes a ser ele próprio emboscado. Às 4h30 da manhã do dia 4 de junho, o vice-almirante Nagumo lançou o primeiro ataque de 72 bombardeiros e 36 caças contra a ilha. Ele estava aproximadamente a 385 km do alvo e continuou a se aproximar com alta velocidade. Enquanto isso, um poderoso grupo de caças levantava voo para o ataque a Midway, com quase 100 aeronaves armadas com bombas de fragmentação e torpedos esperando os navios dos Estados Unidos. Às 5h30, a força de Nagumo foi avistada por um hidroavião, com base em Midway, e toda a cobertura de porta-aviões da ilha se dispersou. Com os porta-aviões japoneses localizados, os americanos começaram a agir. Entre 6h30 e 7 horas da manhã, as aeronaves inimigas conseguiram causar dano às instalações da ilha, enfrentando uma defesa maciça e um segundo ataque ainda seria necessário. Nagumo já contabilizava 67 aviões perdidos ou danificados. Com a localização dos porta-aviões norte-americanos ainda desconhecida e os 4 grupos restantes da operação completamente dispersos devido à complexidade do plano de Yamamoto. Mas as aflições de Nagumo eram diminuídas diante do fracasso do ataque dos aviões com base em Midway que o tinham atacado. Considerando que não havia sido reportado nenhum tipo de movimento da frota americana, os japoneses decidiram organizar um novo ataque contra a ilha. Os aviões japoneses que restavam receberam ordens de se rearmar com bombas de impacto e pousaram nos porta-aviões. Às 8 horas, no entanto, Spruance e Fletcher lançaram um ataque de 151 aeronaves. Elas estavam a caminho quando o hidroavião de reconhecimento japonês finalmente avistaram os americanos. A notícia provocou pânico em Nagumo e as aeronaves a bordo precisaram ser rearmadas mais uma vez. Apesar disso, os caças de cobertura japoneses foram bastante efetivos. Muitos dos aviões do Hornet não conseguiram encontrar o alvo, e um ataque combinado de 41 aviões Douglas
às 10h18 causou a perda de 35 aeronaves. O ataque conseguiu, no entanto, fazer os caças baixarem de altitude até o nível do mar para potencializar os estragos dos 49 bombardeiros de mergulho a caminho. A Kage foi atingida por 2 bombas pesadas. Kaga foi atingido por 4 bombas pesadas e Soryu por 3 bombas pesadas. Abrigando aviões recentemente abastecidos, todos os porta-aviões logo pegaram fogo e afundaram. Ryu, que era o 4º porta-avião japonês, estava afastado do resto do grupo e conseguiu escapar, fazendo decolar 5 bombardeiros de mergulho em resposta. Os aviões encontraram o Yorktown enquanto ele recolhia suas aeronaves vitoriosas, e um ataque desordenado atingiu o porta-aviões 3 vezes. Em chamas, a embarcação ficou logo à deriva, mas ao 12h20 conseguiu retomar algum controle. Apenas 200 km agora separava as forças, e um segundo ataque do Ryu lançou mais 2 torpedos contra o porta-aviões. Abandonado, o Yorktown se recusava a afundar e foi rebocado. No último ataque, Enterprise e Hornet enviaram seus aviões e suas tripulações restantes. 40 aviões Douglas localizaram Ryu e a história se repetiu. 4 bombas acabaram com boa parte do convés e outras 4 acabaram com o porta-aviões. Completamente destroçado, o porta-aviões acabou sendo perfurado para que pudesse afundar. O Yorktown acabou sendo afundado por torpedos de submarinos japoneses dias depois. 11 encouraçados estavam presentes, mas a ação foi totalmente baseada e decidida por porta-aviões. Os confiantes japoneses foram massacrados. 6 meses depois de Pearl Harbor, 4 dos 6 porta-aviões responsáveis pelo ataque estavam no fundo do Pacífico, e o inimigo foi obrigado a abandonar seus planos de isolar a Austrália. Após a batalha, e sabendo que haviam conseguido uma grande vitória, os norte-americanos se retiraram da região. A perda de todos os 4 porta-aviões enviados a Midway, além de um grande número de seus melhores pilotos, interrompeu a expansão do Japão pelo Pacífico. Apenas 2 grandes porta-aviões sobravam na Marinha Imperial japonesa para ações ofensivas: o Zuikaku e o Shokaku, além de outros 3 porta-aviões de bolso, de pouco poder ofensivo que transportavam apenas pequenos aviões em pouca quantidade. Apenas 2 meses após Midway, os americanos tomaram a ofensiva desembarcando em Guadalcanal, derrotando mais uma vez a frota inimiga e assegurando a ilha de suprimentos aliada para a Austrália e as Índias holandesas. A partir dali, a ofensiva do Pacífico passaria a ser sempre dos Estados Unidos, até a rendição japonesa em 45.